Ele é um dos brasileiros que mais brilham aqui em Hollywood. E dentre as suas 1001 transformações, agora Rodrigo Santoro é pai de lobisomens em uma série cheia de mistérios, a Wolfpack, que estreia nesta semana o último episódio. E o ator conversou com a gente sobre este desafio, novos projetos, os 20 anos atuando em filmes americanos e como é ser latino em Hollywood, em uma entrevista exclusiva. Olha só. Rodrigo Santoro entrou em um universo pela primeira vez. O dos lobisomens. É agora um guarda florestal cheio de segredos. Além de se dedicar a proteger o meio ambiente, é pai adotivo de adolescentes que são parte humanos, parte animais. Cheio de mistérios, se vê em meio a várias crises. Uma experiência renovadora para o ator. Nós filmamos em Atlanta no ano passado. Então, eu passei 5 meses em Atlanta. E é um gênero que eu nunca fiz. Ela é uma série, é um suspense, né, um thriller sobrenatural. Eu já tinha flertado um pouco com isso no Lost, ficção científica no Westworld, mas o sobrenatural, neste gênero específico, eu nunca tinha feito. E trabalhei com atores mais jovens. Foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já fiz, mas revigorante, assim. A gente que está já trabalhando há bastante tempo tem uma tendência, às vezes, a você adotar certos, né, rituais, coisas, e você quase entra num lugar mais automático. Muito bom eu estar contracenando com atores de 19, 20 anos de idade, que estão em outro momento da carreira, no começo, com um frescor, e isso me fez... Eu me reconectei com o Rodrigo de 20 anos de idade e me deu uma coisa assim, muito, muito legal. Assim, foi um mergulho num lugar que eu já não tinha contato, em mim mesmo, né? E foi muito bom trocar com eles e estar perto deles. Eu trabalho com a Sarah Michelle Gellar também, que é a protagonista também da série, e ela tem muita experiência nesse gênero, né? Ela é uma espécie de ícone desse gênero com a Buffy, que foi a série que ela fez, que ela ficou conhecida mundialmente. E então eu estava do lado de quem tinha muita experiência, como é o tom, como é a linguagem desse tipo de show. Então foi maravilhoso, assim. Tô super, super feliz e adorando assim, ver a série, um público diferente, um público jovem que eu acho que há muito tempo eu nem sei se eu fiz alguma coisa exatamente que dialogasse com esse público mais jovem. Por tabela acabava chegando, assim, né? O Turma da Mônica, mas aí era um pouco mais infantil. Mas está sendo muito bom dialogar com o jovem e entrar num lugar de entender mais como eles pensam, essa geração, né? Quem são esses jovens que a gente fica vendo muito, né? Agora é tela, tudo é tela. Então a gente fica do lado de cada tela, então está sendo muito bom me aproximar desse universo. A primeira temporada de Wolfpack está no ar desde janeiro na Paramount Plus. E o 8º e último episódio vai ao ar nesta sexta-feira, 17 de março. Ela veio crescendo muito, ela estreou bem, mas veio crescendo aquelas séries que caem no gosto do público e veio crescendo. É muito, muito gostoso fazer parte de uma série que caia nesse fenômeno, que aí a cada semana você recebe uma ótima notícia. Olha, entrou no ranking, por exemplo, semana passada, entrou no ranking das 10 mais, em termos gerais, dos Estados Unidos, competindo com Last of Us, umas séries grandes. Ela está escalando a cada episódio. E a segunda temporada de Wolfpack já foi renovada? Olha, ele não foi anunciado oficialmente, mas eu vou te dizer em primeira mão que essa luz está piscando, a tal luz do Greenlight, porque ele performou muito bem e os estúdios, no fundo, o que baseia se vai ter uma segunda temporada ou não, é essa resposta. Para o estúdio, ele precisa ter audiência. Às vezes a crítica fala maravilhas de uma série, mas se ela não tiver uma resposta muito forte da audiência, eles não renovam.
Para o ator, esse papel derrubou uma parede latina, já pelo nome do guarda florestal, Garrett Briggs, que não traz nenhuma referência em ser latino. Uma luta dos atores que tentam entrar no mercado americano. Há 20 anos, Santoro foi convidado para fazer sua primeira participação especial em um filme em Hollywood, em As Panteras Detonando. Tudo aconteceu de repente, sem planejar. Quando apresentava o filme Abril Despedaçado, aqui em Los Angeles, veio o convite. Desde então, é um dos brasileiros com maior presença em produções americanas e acompanha de perto e colabora nas transformações das últimas 2 décadas. Mudou muito e, ao mesmo tempo, falta muito para mudar. Quando eu cheguei com o Abril Despedaçado para lançar o Abril e depois fui fazer As Panteras, em 2002, há 20 anos atrás, não existia o streaming. A grande mudança, a grande revolução veio do streaming. Todo esse começo, até a chegada mesmo do streaming, das plataformas, não só a Netflix como todas as outras, a gente tinha o sistema dos estúdios. A Paramount, a Sony, a Fox, a Warner. E nesse começo não se discutia diversidade, inclusão, nada disso se discutia. Então eu presenciei o antes e o depois disso. Então o antes, a maioria das coisas que chegavam eu não queria fazer, porque eram personagens bastante estereotipados, mais rasos, e sempre num lugar de um vilão sem muito lugar para ir, assim, bem estereotipado mesmo. E eu não me interessava em fazer e deixei de fazer muitas coisas nesses primeiros anos das coisas que chegavam até mim. Até porque eu não coloquei uma mochila nas costas e falei, vou para Hollywood tentar a vida. Não foi assim que aconteceu. Eu fui lançar o Abril Despedaçado, fui lançar o Bicho de 7 Cabeças, o Bicho foi para festivais, tudo isso foi uma consequência de festivais internacionais, dos quais o Bicho de 7 Cabeças, o Abril Despedaçado e o Carandiru, que foi para Cannes. Esses 3 filmes foram meus 3 primeiros filmes no Brasil. Eles tiveram essa repercussão internacional e, a partir disso, eu comecei a me envolver com o ambiente internacional do audiovisual. E, aos poucos, eu comecei a entender um pouco mais desse mercado e aí comecei a passar sempre 10 dias, uma semana. Esse era o tempo máximo que eu passava em Los Angeles, nesses primeiros anos. E aí sim eu comecei a entrar em contato com esses materiais. Eu tive um manager, depois tive um agente, eu comecei a receber as coisas, mas nessa época os personagens eram muito estereotipados. Isso foi até a chegada das plataformas. Quando as plataformas chegaram, a Netflix veio em primeiro lugar e depois as outras, né? E começou-se a discutir, e isso é bastante recente, né? As discussões de diversidade, de inclusão, ver o movimento importantíssimo do Me Too, e depois, há pouco tempo, Black Lives Matter, e todos esses movimentos tiveram as suas consequências, e como consequência, hoje a gente vê uma representatividade maior. Na minha opinião, ainda um longo caminho a ser percorrido. No que diz respeito aos latinos, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Mas é muito diferente desse tempo que eu descrevi para você agora há pouco, dessa época, onde tinha um ou outro e eu não queria. E aí os agentes até falavam, poxa, mas esse pode te levar para um próximo. Eu falei, mas eu não sei nem como fazer esse, é uma coisa tão estereotipada, eu prefiro não fazer realmente, não sei o que fazer. Só para botar a cara lá, não via sentido. Enfim, e esse sempre foi o meu... Sempre foi a forma que eu escolhi fazer os meus projetos. Eu preciso ter uma razão ali, mesmo interna, para fazer, senão eu prefiro não fazer. E aí, depois, eu posso te dizer que mudou bastante. A gente vê, hoje em dia, muitos profissionais do mundo inteiro, estrangeiros, né? Não só latinos, não só na frente da câmera, né? Você sabe bem, você está aí, diretores de fotografia, figurinistas, técnicos, né? Toda a equipe, tem muita gente estrangeira hoje participando
representando as suas culturas. E as histórias, aos poucos, estão chegando, aos poucos. Né? Você vê uma história mais com DNA, vai contar uma história latino-americana, e você vê um DNA mais latino, e não uma visão americana sobre o que é o latino-americano. Então, esse movimento está começando a acontecer. E dentro dos latinos temos nós brasileiros, que não falamos espanhol, que também acaba entrando num pacote, mas que a gente também tem que ter um espaço diferenciado. Como que você vê o brasileiro dentro dos latinos? Eu acho muito difícil a gente fazer um pacote, porque, primeiro, eu acredito na particularidade de cada cultura. Mesmo quando a gente fala latino-americano, né, a gente pegar um boliviano e pegar um venezuelano, eles têm culturas bastante diferenciadas. E essa é a beleza, essa é a riqueza, né, da diversidade. Então, só porque eles falam, no meu caso, eu até falo espanhol. Já trabalhei em espanhol algumas vezes, mas eu sou brasileiro e eu falo português. Estas particularidades, né, que nos faz únicos, eu acho que elas devem ser preservadas. Então, o pacote, ao mesmo tempo, ele entra um pouco num lugar de já tem um venezuelano, então não precisa ter um brasileiro. Ou já temos um representante latino-américa, mas é um representante dentro de um conjunto enorme. Então, eu sou a favor de que a gente mantenha as particularidades e que, não, tem ali um venezuelano contando uma história, e depois tem um brasileiro. Claro, o filme ou a série é falado em espanhol, é muito mais difícil, realmente, porque você tem aqui um continente inteiro que fala espanhol. Nós somos os únicos que falamos português. Então, isso é um limitador. Lógico que é limitador. Se você fizer uma obra hoje em dia em português, né, claro que com a globalização e com as próprias plataformas aí, exportando para o mundo inteiro, mesmo você vê séries brasileiras, elas acabam rompendo barreiras, mesmo estando feitas e faladas em português. Mas se ela é falada em espanhol, ela vai ter um mercado maior. Tem mais pessoas e mais países que falam espanhol. E assim sempre foi feito com inglês, né? Tinha muitos projetos. Às vezes a história se passava no México e era falada em inglês. E qual era o motivo e o argumento da indústria americana, de Hollywood? Não, é que a gente quer universalizar essa história. É uma discussão profunda, né? Complexa, mas eu acho que deveria ter espaço para todas as singularidades, para todas as culturas, e menos tentar resolver com o pacote, mas olhar realmente que cultura é essa, que história é essa. E um brasileiro vai saber falar da sua cultura de uma forma que um venezuelano não vai saber falar da mesma forma e vice-versa. Então, é claro que nós temos a vivência, né? A gente pode falar, é um lugar de fala mesmo, né? Um lugar de, não, eu estou falando de algo que eu passei a minha vida, eu entendo o que é isso. Então, eu posso falar com propriedade dessa cultura, desse assunto. Ainda tem a questão do latino que é americano. Isso é muito importante. Vamos desmistificar isso. Porque o latino-americano que mora nos Estados Unidos e que cresceu nos Estados Unidos, que não tem sotaque. Porque você pega um ator como, por exemplo, um ator que está super sendo muito falado agora por causa da série, o Last of Us, o Pedro Pascal. O Pedro Pascal cresceu nos Estados Unidos. Ele é latino, sim, ele tem a herança latina, mas ele, quando conversa, ele é um americano. Se você pega um outro ator, acho que ele é chileno, mas um outro ator chileno que esteja nos Estados Unidos, que tem, mesmo que seja um sotaque sutil, ele não vai ser considerado para o mesmo papel. Uhum. Essa é a diferença. Porque o mercado americano escuta e fala, não, eu percebo que ele é estrangeiro. Mas se o latino estiver falando sem sotaque algum, ele é considerado americano. Então, existe uma diferença. Olha as diferenças aí, como não dá para colocar tudo dentro do mesmo pacote. Então, os latinos estão sendo representados? Sim, os latinos americanos, nascidos nos Estados Unidos, que cresceram na cultura americana, têm uma herança uma herança latina. Às vezes a mãe é imigrante,
Mas o estrangeiro, como é o meu caso, por exemplo, é bem diferente. No trabalho, no Wolfpack, por exemplo, eu tenho um trabalho de redução de sotaque, então eu já estou bem próximo, assim, em alguns trabalhos, a esse sotaque mais standard, né, que eles chamam, que é que ele não consegue identificar o sotaque. Mas o sotaque ainda é uma grande barreira nesse sentido. E nos conte o que vem por aí, Rodrigo. Próximos projetos? Eu tenho dois projetos, um longa e uma série que eu estou, essa semana, na verdade, para entender se eu vou fazer ou não, que eu não posso divulgar, porque se eu falar, eu posso ser penalizado. Você sabe como são essas coisas. Você não pode falar até que... Mas eu estou com um projeto de longa aqui no Brasil, de longa-metragem, e uma série que eu acho que eu vou fazer uma participação também aqui para esse ano. E tem dois projetos que eu estou desenvolvendo, que são uma na Argentina e o outro nos Estados Unidos, que aí seria também uma série limitada de um livro espanhol, de uma história de um livro espanhol, mas que vai ser produzida nos Estados Unidos. Mas ainda não está no momento de anunciar. Vai estar terminando. Te agradeço muito, muito, muito. Foi maravilhoso. Obrigada por essa oportunidade. Eu espero que a gente consiga falar. Quando que você volta para cá? Não sei, é sempre uma incógnita, mas acho que em breve. Acho que em breve, talvez no fim do mês ou no mês que vem. Estou esperando as notícias de Wolfpack, eles estão ali, daqui a pouco eles anunciam, e aí eu acho que eu dou uma ida aí. Muito obrigada. Até mais. Obrigado, meu.